Perfeito, obrigado. Boa tarde a todos. A TIC é uma empresa francesa, né, que desde julho se emancipou do Grupo Accor, então hoje não tem mais relação acionária com a hotelaria, hoje ela tem um nome chamado Edenred, é o nosso nome guarda-chuva. Mas é importante que ano que vem fazemos 35 anos de Brasil e há 6 anos somos a principal operação do mundo. Quase o dobro da matriz, que é a segunda maior operação. Então, isso demonstra, a gente hoje em dia tem sido muito procurado, não só pela matriz, do ponto de vista para dividir o nosso conhecimento aqui, mas principalmente por investidores. Uma vez que hoje, sendo uma empresa diretamente cotada em bolsa, hoje na Bolsa Parisiense, na CAC 40, eles querem entender o que faz da operação brasileira tão forte, né, e o que a gente vai exportar para as outras operações do mundo com relação ao nosso know-how, nossa inovação. A gente divide em 4 grandes eixos essa nossa fórmula de sucesso. O primeiro deles são as pessoas. Como o Marco bem disse, somos uma empresa de serviço, então o que conta são as pessoas. É relacionamento puro, atendimento, qualidade, e nisso o brasileiro tem um destaque diferenciado. Tive a oportunidade de morar em outros países do mundo, seja como estudante, seja como profissional, e isso é muito nítido. O brasileiro, como prestador de serviço, está no sangue, ele é um diferencial grande. Então, esse é o principal item da nossa, digamos, fórmula de sucesso. A segunda é todo o lado de inovação, e outra característica típica do brasileiro, a gente é muito inovador, talvez por ter vivido aí anos de inflação, e anos dormindo com uma moeda, acordando com a outra. Eu estava morando na Europa quando ela migrou para o euro, quando criou para o euro. Foram 2, 3 anos de trabalho árduo. Eu trabalhava então numa empresa de tecnologia, hoje chama Atos Origin, e foi onde mais se ganhou dinheiro, talvez historicamente no mundo de tecnologia, porque eles viveram 2 grandes momentos. Um euro, o segundo bug do milênio. Então foi 2 em 1, então ERPs, os SAPs, BANs ainda, na época, Oracle ganhando muito dinheiro de conversão, e isso foi um trauma para eles. E a gente muitas vezes acordava de uma moeda, dormia com uma, acordava com a outra moeda. Então, acho que isso fez do brasileiro uma pessoa, seja profissional ou não, muito inovadora. Então, isso faz com que as grandes inovações do grupo hoje nascem aqui no Brasil. A gente é um grande exportador de tecnologia, de conhecimento mais de tecnologia. O terceiro ponto, eu acho que é a ambição dos executivos. Isso eu acho que é muito importante. O brasileiro, quando provocado, ele é bem ambicioso, mas talvez por tudo que nós passamos, uma ambição mais planejada. Isso chega no 4º item, que é planejamento estratégico. Algo que fazemos há 10 anos, com metodologias, para que nós não sejamos pegos de surpresa por movimentações no mercado, como ocorreu há 7 anos, com um novo entrante fortíssimo, aqui, sendo um dos acionistas do Bradesco, que entrou de uma forma disruptiva, e nem por isso nós deixamos de ser líderes de mercado, nem por isso deixamos de inovar. A gente hoje até agradece a quando a gente tem entrado, porque ele fez com que nós nos provocássemos, saíssemos da zona de conforto. Eu acho que isso é uma característica típica do brasileiro. Mas acho que, pegando esse gancho, acho que a gente tem 2 interessantes visões aqui. Acho que o Bradesco, mais uma empresa que, mais que se internacionalizar, ela é buscada por investidores estrangeiros para entender o que é do Brasil. Então, eu queria pegar esse gancho aqui com o Fernando para entender quem tem procurado o Bradesco hoje para falar de Brasil, o que tem atraído efetivamente, além desses números mais macroeconômicos, mas até do ponto de vista sensorial e emocional, o que tem atraído essas empresas a buscarem no Brasil, e quais os setores que tem atraído mais a atenção desses investidores estrangeiros. Ótimo ponto, Gustavo. Boa pergunta. Deixa eu dar um anedótico aqui primeiro. Na área econômica, eu estava comentando há pouco com o Gustavo, nós temos mais ou menos 600 apresentações dessas, que eu fiz agora para vocês por ano. E a coisa de 6 anos atrás, menos de 5% eram para clientes estrangeiros. Hoje, não estou exagerando, 50% controlado na planilha ali são para clientes que têm filial aqui no Brasil, mas que quer ver o headquarter, quer vir conhecer. Bem, outro anedótico, coisa de 4 meses atrás, o Bradesco se reuniu com o maior banco chinês, banco de varejo chinês, é o Bradesco da China. Com detalhe, nós temos aqui no Brasil, o Bradesco tem 59 milhões de clientes, eles têm 450 milhões, uma coisa assim, dessa magnitude a diferença, E eles querem fazer parcerias estratégicas com o Brasil para quê? Aí que setores, onde que a gente vê muita demanda? Primeiro, setor de construção civil no Brasil. É algo que é uma procura extraordinária dos estrangeiros. Por quê? Porque o Brasil ainda não bolhou, como a gente fala no jargão econômico,
não bolhou em termos de preço de ativos. Por mais caros que estejam os imóveis aqui em São Paulo, tem muito chão para andar. E eles sabem que o crédito PIB ainda é só 3% para esse segmento, tem muito espaço. Outro setor de commodities. A China vai desembarcar pesadamente, no que vocês possam imaginar, de petróleo e gás, de minério, de cobre, aí, não mais tanto no caso do Brasil, mas no caso do Chile, é verdade, mas cobre eles estão muito atrás, e terras. A China está procurando terras. Tem uma expressão, confesso que eu não lembro de quem que eu ouvi, mas acho que foi de um ministro da Agricultura, que falou: o Brasil não exporta soja para a China, o Brasil exporta água. Bom, me explica melhor. Ele falou: por quê? Porque a China não tem água. Então, a carne que a gente exporta para a China, ou a soja que a gente exporta, no fundo, é o nosso recurso natural que está indo para lá. Então, setores, só para encerrar minha parte. Investimento, tudo que diga a respeito a bens de capital, indústria de base, tem sido muito procurado pelos estrangeiros para se desenvolver aqui no Brasil. Segundo, setores de commodities e de recursos naturais, é um setor bastante importante. E, por fim, foi um gráfico que eu esqueci de mostrar, falei, mas não mostrei, da questão da mobilidade social, que é onde se insere o Bradesco. Aqueles segmentos ligados à classe média, que era 37%, 40% do Brasil há coisa de 10 anos, e vai ser 58% da população em 2020, estão sendo muito demandados também. Tudo que diga respeito à venda de produtos para a classe média também tem uma procura extraordinária nos últimos anos. Maravilha, obrigado, Fernando. E para o Marco, eu vou fazer uma pergunta de um outro foco, a gente indo para o exterior, né, em vez de alguém procurando o Brasil. E eu imagino que numa empresa de serviços de pessoas, o grande desafio seja você garantir a transmissão da cultura, né, da cultura empresarial para estas pessoas. Você falou que você tem mais de 10% da sua equipe em países estrangeiros. E numa empresa que é razoavelmente jovem, está muito do fundador, que é você. Ou seja, qual o grande desafio? Como é que você faz para transmitir, para garantir essa cultura organizacional que, no fundo, vai ser transmitida para o relacionamento, para a qualidade do seu serviço, para os profissionais que estão fora do país? Nós somos uma empresa assim, que a gente não, às vezes, a gente é mais da prática do que da teoria. Depois a gente vai teorizando aquilo que a gente faz. Mas essa questão de valores, ela ganhou uma ênfase muito grande recentemente, porque nós estamos em alguns processos de aquisição significativa no exterior. Então, se você analisar, hoje nós temos aí 1.600, 1.700 pessoas fora, e você pode multiplicar por 2, 3 vezes esse número de pessoas, então, obviamente, essa questão de valores vai ficar mais forte. Eu confesso que até um tempo atrás, 2 anos atrás, a gente não se preocupava muito com isso. Isso está mais na pauta agora. É um fator muito importante. O que a gente tem procurado, eu acho que aí a mensagem minha como fundador, como presidente, e mais os principais executivos, de realmente bater muito forte nessa tecla e, ao mesmo tempo, criar maneiras eficientes de comunicação. Porque, apesar de aparecer ali 40 escritórios, mas a gente tem pessoas, provavelmente, em 300, 400 lugares diferentes, em países diferentes. Então, isso torna a comunicação mais importante, mais importante ainda. E, imaginando que a questão de... imagine como é comunicar, passar os valores. Tá? De uma forma simples, a gente tem procurado alguns executivos principais que conhecem bem a empresa, ele vai até esse país, né, se cerca de pessoas locais, porque é muito importante entender a cultura local. Então, é importante fazer um mix entre a cultura da empresa com a cultura local. Você tem que entender, de novo, pessoas, também você tem que entender a pessoa do outro lado. É um desafio bastante grande e a gente nota algumas empresas brasileiras, ou não só empresas brasileiras, mesmo outras que fazem aquisições, obviamente você dilui em um período muito curto a sua cultura, depois você tem que retomar esse ponto. A gente vem fazendo alguns planejamentos, quando assumir alguma aquisição mais forte, realmente fazer um trabalho muito focado nisso. Eu acho que isso é fundamental, não só para o bom desempenho dela, mas principalmente visando lá o longo prazo. Eu acho que a única forma que você tem de perpetuar uma empresa é exatamente você conseguir multiplicar os valores dela. Maravilha.